Olá, meu irmão e minha irmã, você que nos acompanha aqui no canal Grupo de Reflexão Bíblica São Jerônimo. Hoje vamos meditar um texto de Paulo, da Carta aos Filipenses, um hino cristológico. Este hino muito conhecido, presente em muitas das nossas liturgias, nos fala de Cristo, mas nos fala também da nossa vida de fé em Cristo. Vamos destacar alguns aspectos do hino para melhor entendermos. O hino começa enfatizando o fato de que Jesus se esvaziou da sua condição divina, assumindo a condição humana. Qual é o objetivo dessa afirmação que o apóstolo nos apresenta? Ele não quer simplesmente discutir se Jesus é Deus. Ele quer colocar em evidência algo muito importante, o que, embora sendo Deus, ele assumiu plenamente a nossa condição humana. É esse aspecto que Paulo quer enfatizar. Cristo que assume plenamente a condição humana. Essa condição é definida também como um ato de humilhação de si mesmo, ou seja, ele sendo tão grande, Deus, sem nunca deixar de ser Deus, se faz pequeno como a criatura, como o ser humano. Esse movimento de Cristo, que assume totalmente a nossa condição humana, é descrito como obediência. O esvaziar-se de Cristo, o humilhar-se de Cristo, se traduz concretamente num ato de obediência. Obediência assumida de forma radical, assim como o texto nos ajuda a entender, porque, ao assumir a condição humana, ele se mostra como aquele que não quer ser venerado como Deus. O que quer dizer isso? Ele não se aproveita da sua condição para viver com privilégios entre os seres humanos, mas quer ser tratado como um homem, como um ser humano. Nessa sua radical capacidade de assumir a nossa condição, ele chega inclusive à morte humilhante da cruz. A ação de Cristo, que se esvazia da sua condição divina, sem deixar de ser divino, para assumir radicalmente a nossa condição humana, não desejando ser tratado com privilégios, Deus responde exaltando-o, reconhecendo, manifestando, expressando a sua grandeza. Temos aqui algo fundamental. Deus exalta Jesus Cristo exatamente porque ele foi obediente. Mas preciso fazer uma ressalva. Jesus não foi obediente para ser exaltado, ou seja, não foi obediente, assumindo totalmente a nossa condição humana para obter de Deus um reconhecimento. Porque o agir de Cristo não pode condicionar a reação de Deus, mas Deus reconhece a ação de Cristo exatamente porque ele assumiu prontamente e radicalmente a condição humana, essa condição de humilhação. O texto se conclui dizendo que ao nome de Jesus, esse que foi exaltado por Deus, todo joelho se dobre, um ato de reverência, obviamente um convite, uma indicação a nós que temos fé em Jesus Cristo. E ao dobrar do joelho corresponde também uma proclamação, um ato de louvor, de glorificação. Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Mas o que significa exatamente dobrar o joelho e proclamar que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai? Melhor, como é que nós, na nossa vida, dobramos o joelho e proclamamos que Cristo é o Senhor, a fim de que com essa proclamação possamos exaltar a Deus, o Pai, vivendo como Cristo. E aqui, na conclusão, quero dizer que esse hino cristológico tão bonito, tão profundo e tão importante, ele não quer se limitar a dizer quem é Jesus Cristo, que no movimento da encarnação, para baixo, se faz plenamente homem como nós, de forma radical, chegando inclusive à experiência da morte e da morte humilhante, que é a morte de cruz. Esse Cristo que, abaixado, é exaltado, reconhecido por Deus na sua ação. O texto quer ir além da descrição do próprio Cristo, porque
ao descrever o abaixamento de Cristo como ato de obediência e a exaltação que Deus faz desse Cristo que se humilhou, o texto quer nos propor uma experiência, um processo de cristificação da nossa vida. De modo simples, ao falar do abaixamento de Cristo, que é exaltado por Deus, Paulo quer nos exortar, a nós, homens e mulheres de fé, a assumirmos a atitude radical de Cristo como nossa, abaixando-nos, humilhando-nos como um ato de obediência a Deus, sem a pretensão de que com isso Deus nos exalte, mas porque obedientes, ou seja, num verdadeiro ato de fé de quem entra em sintonia com o projeto de Deus, projeto que, apesar da dificuldade, busca realizar, viver, expressar na sua própria vida. Mas atenção, humilhar-se, abaixar-se, não significa tornar-se bobo, ingênuo, alguém facilmente enganado, alguém facilmente deixado de lado. Não. Abaixar-se significa renunciar a uma pretensão de poder, mas sem renunciar ao seu direito de viver, inclusive sem renunciar à luta pelos seus direitos e os direitos do próximo. O Cristo que renuncia, que se abaixa, é o Cristo que não usa a sua condição divina para se impor, mas se coloca como homem ao lado do homem para ajudar o homem a ser mais homem e assim construir uma comunidade realmente de irmãos, de filhos e filhas de Deus. Abaixando-nos como Cristo, portanto, chegando à humilhação da cruz, ou seja, num ato de renúncia total de nós mesmos, nós renunciamos à pretensão de nos afirmarmos com poder, sem nunca renunciarmos ao direito de lutar pela vida e por tudo aquilo que é importante na vida, minha, sua, nossa. É nesse sentido que nós, de fato, glorificamos a Deus.